Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é o Copilot 365, falar o que que a gente consegue fazer com ele, quais as possibilidades, como ele funciona por trás, e vocês vão ver que essa ferramenta consegue apoiar bastante as tarefas do dia a dia. Então, hoje quem vai apresentar o assunto sou eu, que vos falo, Pedro, sou especialista, especialista não, né, gente? Trabalho com DevOps, na área de SRE e DevOps aqui da Ivory. A gente tem a Samara, do time de Power, desenvolvedora, e o Gabriel, nosso consultor aí, apoiando na arquitetura dos projetos. E, então, vou falar um pouquinho sobre o que é o Microsoft 365, o Copilot. Basicamente, é uma inteligência artificial que apoia a gente ali dentro do antigo pacote Office, que hoje chama Microsoft 365, que é basicamente o Word, o Excel, o PowerPoint. Então, como funciona? Pensa que você está na sua planilha, você tem seu Word. Se você tivesse um assistente pessoal, sabe? Que já tem noção de como funciona seu trabalho, como funciona seu dia a dia, todo o seu contexto. E te ajuda a gerar informação, gerar insight, gerar dados, para você enviar um e-mail, compartilhar, né? E é nisso que o Microsoft 365 Copilot te ajuda a gente no dia a dia. Falando um pouco das possibilidades dele, a gente consegue fazer diversas coisas assim, a gente não conseguiria listar todas aqui, mas dentro do Excel a gente consegue fazer análise de dados, criar fórmula, ele apoia a gente na criação de fórmulas ali, gerar slide no PowerPoint, ajuda a criar conteúdo, então você está com a ideia, não está conseguindo desenvolver a criação de slides e coisas do tipo, ele te ajuda nessa geração de conteúdo, geração de texto para os slides, resumo de texto no Word, ajuda a escrever, né, a explorar a ideia dentro do Word. Com BI, se o pessoal gosta de dados aí, ajuda bastante na geração de gráficos e dashboards no Power BI. E esses dois são os meus dois preferidos, eu confesso, que é o apoio dele dentro do Teams e dentro do Outlook. Porque, por exemplo, dentro do Teams, a gente consegue gerar resumo de reunião, geração de ata. Eu entrei atrasado numa reunião, perdi alguma coisa, minha internet cortou, eu posso pedir para ele, pessoal, qual foi a pergunta que foi feita acima? Qual foi a resposta? Ele traz o retorno para a gente. Então, ele transcreve o áudio. Então, o apoio dentro das reuniões do Teams são, assim, muito boas. E também no Outlook. No Outlook, ele aproveita, né, de todo o conteúdo que já foi gerado ali nos seus e-mails, do seu comportamento dentro da aplicação do Outlook. Então, ele ajuda a iniciar os e-mails já com rascunho, com o tema que está sendo discursado naquele e-mail. Ajuda a revisar os e-mails. Então, se tem uma lista muito extensa, sempre tem, né, aquelas threads de e-mail que correm durante meses. Então, você precisa de um resumo do que aconteceu naquela conversa. Ele gera isso para a gente. Confesso que o Outlook e o Teams é onde eu mais gosto de usar essas ferramentas, assim. E eu tenho que, antes da gente partir para mais explicações, eu preciso deixar muito claro que o Copilot é uma família, assim. O Copilot 365, que é o que a gente já está explicando aqui, ele tem dois irmãos mais velhos, que são o GitHub Copilot e o Microsoft Copilot. E cada um é meio que para uma coisa, assim. O GitHub Copilot, ele é mais focado em apoio dos desenvolvedores. Então, quando o desenvolvedor tá codando ali, como o pessoal diz, né, tá escrevendo código, ele ajuda a sugerir uma lógica, ajuda a sugerir qual, qual função usar e coisas do tipo. O Microsoft Copilot é o que mais se assemelha ali ao ChatGPT, que o pessoal já tem mais costume de usar. É uma ferramenta também baseada em interação em chat com a inteligência artificial. Então você faz uma solicitação pelo prompt ali e ele retorna o que você pediu. E o Copilot 365, que é o tema dessa apresentação, que
oferece a ajuda para a gente dentro da plataforma do Microsoft 365. Então é aquilo que a gente já conhece, né? Word, Excel e assim por diante. Agora eu vou pedir para o Gabriel falar para a gente um pouquinho sobre como funciona por trás do Copilot, Gabriel. Vamos lá, vamos lá. Aproveito para relembrar, se por um acaso o áudio ficar ruim, vocês me avisem, por gentileza. Bom, então continuando a apresentação, essa suíte de soluções do Copilot 365, que é diferente daquelas outras que o Pedro acabou de explicar, ela é baseada por trás, né, nas ferramentas lá da OpenAI, empresa com a qual a Microsoft fechou parceria aí bastante recentemente. E isso é aquele motor atualmente o GPT-4, mas eu já ouvi comentários aí de que já vão atualizar para o 4O, se eu não me engano. É ele quem processa, quem alimenta todas as informações, seja a transcrição da reunião, sejam e-mails trocados, documento do texto. Sempre isso é uma característica muito importante, que só é relevante nesse contexto aqui, especificamente para seus documentos ou da empresa, e-mails, etc., para as informações, eu diria, pessoais ou da organização. Eu quero frisar com isso aqui, não existe vazamento de informação, isso é uma premissa da tecnologia na hora de fazer a retroalimentação, o treinamento do modelo, ou na hora de tentar gerar, sei lá, um corpo de um e-mail com informações que existem em algum documento da organização, ou documento pessoal, e se não existe vazamento, transposição de informação para fora da organização ou para fora dos dados pessoais, caso seja uma conta privada. Isso inclusive, diferente do que acontece lá com o GPT, quando nós mesmos abrimos. Aquela garantia lá não existe. Se a gente começasse a copiar o corpo de documentos, de apresentações, de e-mails e colocasse lá no chat GPT, não existe promessa de que aquelas informações não serão utilizadas e eventualmente apareçam para outras pessoas. Aqui sim, nós temos, além de todo o potencial dessa ferramenta, ferramenta de LLM, nós temos também essa questão do sigilo das informações, que é bastante importante. Então, beleza. Então, tipo assim, dentro do ChatGPT, minhas informações confidenciais podem ser usadas para treinar a inteligência, né? E Exato. dentro do... No ChatGPT, sim. No Copilot 365, não. O máximo que acontece quando várias pessoas adquiriram uma conta numa organização, ou melhor, quando a organização adquire o licenciamento para mais de uma pessoa, para mais de um colaborador, entre esses colaboradores, para documentos que, por exemplo, ficam lá no SharePoint, aí sim essas informações podem aparecer para mais de uma. E aí, nesse contexto, existem algumas ferramentas que a Microsoft já disponibiliza para, eventualmente, granularizar permissionamento, por exemplo. Pessoas que não deveriam ter acesso a uma coisa ou outra. Pelo menos assim, fora da organização, a garantia que a Microsoft dá é de que as informações não são vazadas nunca. Bacana. Então, vamos seguir. Vamos lá. Ponto claro, né, da vantagem de por que não ficar lá no ChatGPT, que é basicamente o mesmo preço, né, atende em algumas coisas de forma idêntica, mas aqui, por causa da integração com a suíte do Office e com o Teams e etc., o potencial é muito maior. Essa é a grande vantagem, porque, em teoria, daria para repetir as mesmas coisas manualmente usando o ChatGPT para atingir basicamente o mesmo objetivo. Não exatamente, ainda assim é mais poderoso, mas só a versatilidade da solução integrada com as aplicações da Microsoft já justifica. Aqui está ilustrando na imagem o que seria atividade manual com o ChatGPT, copia os dados para lá, informa o contexto, prepara todo o prompt, coloca uma pergunta, vai repetindo aquilo ali até a resposta sair para no final, talvez, escrever um e-mail. Enquanto que utilizando o Copilot 365, a gente mesmo dentro de uma reunião, a transcrição já está sendo feita, já está sendo enviada para lá, a gente já consegue perguntar de forma
muito mais integrada e automatizada. Então, essa é a grande vantagem, é a personalização e integração que a sua solução oferece. Não, bacana. Então, E agora eu vou agora, chamar a Samara, isso aí, para apresentar para a gente o hands-on. e agora a gente vai realmente para a parte prática, e aí eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês como é o uso dessas ferramentas na prática, né? Aqui a gente exemplificou algumas coisas que poderiam ser feitas, mas aqui eu vou trazer como é que a gente pode usar essas ferramentas dentro, né, do Office 365 para poder realmente gerar, otimizar as tarefas do dia a dia. Então, eu vou começar com o Word, porque é uma das ferramentas que a gente tem mais possibilidades aqui. Existem muitas funções que foram criadas dentro do Word. E assim, de cara, quando a gente entra no documento Word para criar um documento, a gente tem aqui esse ícone aqui do Copilot. E quando eu clico, eu tenho a possibilidade de gerar um rascunho. Então, pedir para o Copilot, com base em alguma coisa que eu quero, ele vai gerar um rascunho que eu vou poder editar posteriormente. Então, isso aí a gente pode ir desde uma coisa mais criativa, talvez pedir para gerar um poema, ou pedir para fazer uma carta para alguém, até uma parte mais, vamos supor, pedir para fazer uma proposta comercial, pedir para criar diretrizes, para criar um currículo. Varia muito o que a gente pode pedir aqui. Então, para o nosso exemplo, eu vou entrar num cenário ali de um planejamento de uma pesquisa de satisfação com clientes de uma empresa. Então, eu tenho que desenvolver essa pesquisa e eu vou fazer aqui, pedir a ajuda do Copilot. Vou pedir para ele desenvolver o planejamento da pesquisa de satisfação dos clientes da empresa que eu disse aqui, XYZ. Então, vou pedir para o Copilot gerar. E eu não fui muito específica no que eu queria. Eu só disse que queria que o Copilot gerasse isso aqui. Então, ele vai gerar de acordo com o que ele acha que vai ser necessário. Então, ele começou criando aqui, né, um título, a data, o objetivo, o método, o cronograma e responsáveis. Outras vezes que eu gerei esse mesmo prompt, ele acabava fazendo, às vezes, conteúdo de até 3 linhas, às vezes ele nem dividia em tópicos. Então, vai variar muito. E quando a gente está trabalhando com o Copilot, o ideal é a gente tentar ser o mais específico possível. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, assim que a gente gera alguma coisa, ele mostra essa caixinha, eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas dá para dar zoom aí no Teams também. E aí, a gente consegue aqui com essa caixinha, a gente tem a opção de editar o que é que foi gerado aí, o que é que a gente pediu para o Copilot. Então, eu vou clicar aqui e vou editar o que eu havia pedido. E aí eu vou ser um pouquinho mais completa. Ao invés de pedir simplesmente para ele gerar esse documento, eu vou especificar aqui para eles quais seções que eu quero que tenha nesse documento. E eu também vou dizer para ele algumas informações dessa empresa, né? Eu disse que era para a empresa XYZ, mas eu não disse nenhuma informação. E aqui entra uma parte bem legal aqui do Copilot no Word. A gente consegue referenciar algum outro arquivo. Então, por exemplo, eu tenho esse arquivo aqui, eu vou clicar nessa opção referenciar um arquivo. E aí eu tenho um arquivo que eu criei anteriormente sobre essa empresa aí fictícia, né, XYZ. E aí eu coloco aqui como referência para que o Copilot saiba que as informações sobre essa empresa. E aí peço para ele gerar. E aí o Copilot agora ele vai gerar o texto de acordo com aqueles pontos que eu pedi. Então, introdução, objetivo, metodologia, cronograma. E ele vai também, né, trazer as informações dessa empresa que eu coloquei naquele outro documento. E esse comportamento ele vai estar se repetindo sempre que a gente usar o Copilot. Eu acho que, na verdade, sempre que a gente usar assim, uma inteligência artificial, quanto mais específico a gente for, tem menos chances da saída que ele vai gerar ser aleatória, né? Então, cada vez que a gente gerar novamente, ela vai gerar uma coisa completamente diferente. Então, vocês podem ver aqui, gerou introdução, objetivo, está gerando a metodologia, e aí vai estar gerando aqui todos os pontos. Então, a gente vai aguardar ela terminar de gerar, para mostrar para vocês o que mais que tem, o que mais que a gente pode fazer aqui dentro do Word com o Copilot. Então, está gerando aqui o cronograma, e aí ele gera até as tabelas, já gera com os headings certinhos, de acordo com o que você quer. E aí, ele vai gerar aqui o responsável e depois os próximos passos. Então, além dessa função, né, de gerar um rascunho para o documento, a gente consegue fazer algumas coisas adicionais com o Copilot. Então, ele terminou de gerar aqui,
E aí apareceu sempre essa caixinha que ela vai se repetir também sempre no Copilot. E ela me dá algumas opções, né? Eu posso manter esse texto, eu posso refazer ele. E aí ele vai mandar as mesmas informações pedindo para refazer. Posso descartar ou eu posso até pedir uma mudança adicional, né? Eu vou manter o que eu pedi inicialmente, mas eu quero que ele faça alguma coisa, né? Ele dá até um exemplo aqui, né? Transformar esse texto em uma coisa mais formal. Agora eu vou manter isso aqui que eu fiz. Então, a gente está com esse texto pronto. O que é que a gente pode fazer uma vez que a gente já tem esse conteúdo aqui dentro do Copilot, dentro do Word? A gente consegue, por exemplo, né, selecionar uma parte do texto. Então, eu quero vir aqui e editar esse texto. Eu quero reescrever. O Copilot já tem uma função própria que vai reescrever esse texto com um clique. Cliquei aqui para reescrever, então o Copilot já está gerando aqui para a gente. Ele gera geralmente 3 opções. Então, aqui ele gerou uma forma de melhorar o texto. E uma coisa bem legal que tem nisso é que a gente pode também pedir para ele gerar de acordo com algum tom, ajustar o tom dessa mensagem. Então, eu queria um tom neutro, eu queria um tom casual, um tom profissional. Então, por exemplo, eu vou pedir aqui para ele gerar um tom mais profissional. Então, ele vai gerar novamente isso que eu pedi com um tom mais profissional. E aí, eu vou selecionar aqui para substituir. E aí, a gente manteve esse texto. A gente viu essas funções relativamente prontas já até agora, né, de gerar um rascunho, de reescrever o texto, mas a gente também consegue, por exemplo, fazer algumas alterações. Então, a gente tem uma parte aqui da metodologia da pesquisa, deixa eu me aproximar aqui, e vocês podem ver que ela está um texto contínuo. O que é que eu posso fazer aqui? Com o Copilot, eu posso selecionar uma parte do texto e pedir para que ele faça qualquer coisa com esse texto. Nesse caso, eu vou pedir para ele organizar esse texto da metodologia em tópicos. E aí o Copilot ele vai reescrever tudo que está aqui em tópicos, né? Vai facilitar um pouquinho a leitura aqui para a gente. Então, ele pegou as mesmas informações que estão aqui, né? Que o questionário vai ser composto por questões fechadas e abertas, quais temas vai abordar, e a gente consegue aqui selecionar para manter. E aí, só para dar um exemplo aqui dessa opção, né, de fazer alguma alteração, eu posso também, né, pedir aqui para o Copilot fazer alguma coisa com base no que eu tinha pedido inicialmente. Então, eu quero agora que ele altere o que ele fez, fazendo com que faça o texto formal. E aí, ele vai trazer aqui um tom mais formal para esse texto. Eu dei um exemplo de trazer um tom mais formal, mas aí eu poderia pedir qualquer coisa. E para finalizar essa parte de edição de textos do Word com o Copilot, tem uma coisa que a gente consegue fazer também, que é pegar um texto e transformar ele em tabela. Então, por exemplo, eu vou pegar esse texto aqui, vou selecionar o ícone do Copilot e vou pedir para visualizar como tabela. E aí o Copilot vai gerar essa tabela. Então, ele tem essa capacidade de pegar um texto não estruturado e transformar em tabela. Nem sempre ele consegue, né? Às vezes, dependendo do texto, ele não vai conseguir fazer, mas de forma geral, pelo que eu já testei, pelo que eu já tentei, ele consegue fazer muito bem. Então, por exemplo, aqui, né, nessa parte de responsáveis, ele listou aqui nome, cargo e responsabilidades em um formato de tabela, né, que ele tinha gerado antes em formato de tópicos. Então, isso aqui é o que a gente consegue fazer com o Copilot no Word para editar realmente o texto diretamente no documento. Mas não é só isso que a gente consegue fazer. Como eu falei, tem muita coisa no Word. A gente consegue também vir aqui, vocês estão vendo aqui do lado direito superior, tem um botão do Copilot. E aqui essa interface é basicamente um chat, onde eu posso fazer qualquer pergunta sobre o meu documento. Então, eu posso, por exemplo, eu vou pedir aqui para resumir esse documento em uma frase. E aí ele vai trazer aqui um resumo do que é esse documento em uma frase. Às vezes eu também posso, além de pedir para ele resumir, está gerando aqui, né? Ele trouxe. O documento apresenta o planejamento da pesquisa de satisfação dos clientes da empresa XYZ, abordando o objetivo, a metodologia, o cronograma, os responsáveis e os próximos passos, exatamente o que tem no documento. Mas, além disso, a gente consegue fazer perguntas mais específicas. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e perguntar como será enviada a pesquisa para os clientes. Coisa simples. Claro que a gente está falando aqui de um documento que não é assim tão grande, né? Eu poderia facilmente vir aqui e passar aqui pelo documento e achar essas informações. Mas imagina um documento muito grande, cheio de informações. O Copilot, ele consegue ir nesse documento e trazer algumas respostas que a gente pode ter alguma dúvida. Eu fico pensando, Samara, em questão de contrato, onde a gente tem 30, 40 e aí vai páginas, como que não ajuda, né? Pois é.
Pois é, ele consegue trazer qualquer resposta aqui dentro do documento. E aí, não só isso, ele funciona assim, né, como analisando aqui esse documento, mas ele também tem acesso a muitos dados. Então, a gente pode, por exemplo, eu estou criando isso aqui, e aí eu quero saber quais são as melhores práticas para criar essa pesquisa de satisfação do cliente. Claro, eu poderia ir no Google e pesquisar isso, mas eu consigo aqui pedir para o Copilot diretamente nessa tela para trazer essa informação para mim. E aí ele vai trazer essa informação da web, e ele vai também dizer de onde foi que ele pegou essa informação. Então, por exemplo, ele disse aqui, né? Definir objetivos claros. E aí ele traz aqui o link. E quando eu clico aqui, ele vai abrir para a gente a outra página. Agora ele não está abrindo. Ah, não. Esse aqui, ó. É isso que tá, isso é legal. Ele trouxe essa informação do meu documento. Então, o que é que eu tinha colocado aqui no meu documento de boas práticas? A gente, quando clica aqui, ele mostra de onde foi que ele pegou essa informação. Isso é legal. Além disso, ele também traz da web. E aí ele disse aqui, né, por exemplo, mantenha a pesquisa curta e direta. Então, eu clico aqui, ele vai abrir aqui na web de onde foi que ele pegou essa informação. Já mostrei muita coisa que a gente consegue fazer no Word com o Copilot, mas eu vou mostrar mais algumas coisas que a gente consegue fazer. Ele consegue, por exemplo, eu posso pedir aqui para ele gerar um tópico aqui de quem é a empresa, trocando essa empresa que eu criei XYZ pela empresa Ivory, e eu vou pedir para ele pegar as informações do próprio site da Ivory. Então, eu vou enviar aqui. Uma coisa que ele não consegue fazer é gerar aqui no chat e já adicionar no documento. Isso aí é como se fosse bem separado. Mas a gente consegue fazer com que ele gere e eu posso simplesmente vir aqui, copiar esse texto e colar a informação. Mas aqui ele gerou as informações da Ivory. A Ivory é uma empresa especializada em desenvolver soluções tecnológicas, inovadoras. Trouxe aqui as principais soluções da Ivory. Então, tudo ele pegou a informação do site e trouxe já um resumo para mim. E, por último, para o Word, a gente também consegue, por exemplo, gerar artefatos. Então, eu estou trabalhando nesse documento e eu quero passar para o meu time que eu finalizei, quais foram os tópicos abordados e quais são os próximos passos. Então, eu peço aqui para o Copilot, gera um e-mail para informar os tópicos desse documento, destacando aí quais são os próximos passos. E aí ele vai gerar o assunto, vai gerar o conteúdo do documento. Então, ele gerou aqui esse e-mail. Então, pode ver que ele até foi um e-mail mais longo, né? Que ele especificou cada tópico que a gente tinha no Word, mas aí a gente pode ir conversando aqui e adaptando da forma que for. Então, tudo isso que eu falei aqui foi só do Word, né? Eu acho que é um dos mais longos que tem. Tem muita coisa que a gente consegue fazer aqui com o Word. Mas eu vou passar agora para o PowerPoint. O PowerPoint, ele é um pouquinho similar ao Word, mas ele funciona de uma forma um pouquinho diferente. Então, no PowerPoint, a gente consegue criar apresentações, né? E com o Copilot, a gente consegue aqui, direto nessa interface do chat, pedir para ele fazer modificações. Então, eu vou dar alguns exemplos. A gente consegue criar uma apresentação sobre qualquer tema, sem dar muito contexto. Então, eu posso, por exemplo, mandar aqui para o Copilot, crie uma apresentação sobre gatos. Ele vai criar uma apresentação sobre gatos, vai colocar lá as imagens. Só que como eu não especifiquei quais eram os tópicos que eu queria que tivesse, qual era o conteúdo, se eu queria falar de gatos como animais de estimação, da saúde dos gatos, da história dos gatos, ele vai criar de acordo com o que ele quer, com o que ele acha que se encaixaria. Um pouquinho similar ali do que eu falei no Word, né? Quando a gente não é muito específico, ele vai gerando ali de forma mais aleatória. Então, vamos aguardar ele gerar aqui essa apresentação. Então, ele gerou aqui, ele gerou até misturando inglês e português. Algumas vezes eu testei, ele gerava em inglês, mesmo pedindo em português. Mas ele gera algumas coisas, né? Então, ele criou os tópicos. O que me impressiona é a velocidade. Pois Muito rápido. Muito rápido para criar uma apresentação. E aí ele gerou tudo isso. Mas aí não é só isso que a gente consegue fazer, né? Por exemplo, eu posso, assim como eu criei no Word, pedir para ele pegar a informação lá do site, eu posso vir aqui e pedir para ele gerar uma apresentação institucional da empresa Ivory com base nas informações do site. E aí ele vai gerar, vai pegar as informações que estão no site e vai gerar aqui. Como eu já tenho aqui essa apresentação, né? Primeiro ele vai me perguntar se eu quero que seja substituído o que tem aqui. Então eu vou confirmar. E aí ele vai gerar aqui para a gente. E aí eu até testei algumas vezes, né, comparando ali o conteúdo que tinha lá, e realmente ele pega tudo certinho. Inclusive, algumas vezes ele também gera algumas notas
quando a gente vai apresentar, né, tem algumas notas do apresentador. E aí o Copilot ele consegue gerar também para a gente algumas informações mais detalhadas. E aí ele gerou. E claro, ele gera aqui com o estilo que ele acha adequado, né? Mas aí também tem como gerar. Se você iniciar a apresentação com um template, ele vai continuar naquele template. Mas aqui ele criou, né? Ele criou até em inglês, como eu falei, às vezes ele cria em outras línguas, né? Criou esse slide em inglês, criou esse slide aqui em português. Mas ele trouxe aqui, né? O que a Ivory faz, e trouxe de forma bem completa até. Trouxe muitos slides, trouxe um elefante, os valores da Ivory. E aí, uma coisa que a gente consegue fazer, né? Tudo isso aqui foi mais voltado para criação do slide inteiro. Foi legal, a gente pegou informações da internet, a gente gerou sem especificar muito o que a gente queria, mas a gente também consegue integrar um pouquinho com o Word. Então, eu posso pedir para ele gerar uma apresentação com base em um documento. Então, aquele documento que eu criei anteriormente, por exemplo, eu posso selecionar a barrinha aqui e vai aparecer a lista de documentos. Então, eu vou pegar um documento aqui e vou pedir para ele gerar. Esse documento aqui, ele nem é aquele que eu tinha gerado antes, porque eu não salvei ele aqui, mas ele é bem parecido, né, de quando eu estava testando. Então, ele vai perguntar novamente, né, se eu quero adicionar e vai gerar esse documento. E aí, fica muito mais completa a apresentação, né, porque ele já tem o conteúdo que vai ter, ele já tem os tópicos que eu vou querer que tenha nessa apresentação. Então, ele vai gerar de acordo com o que eu quero. Então, por exemplo, aqui ele já me mostra quais vão ser os tópicos que estão lá. E aí eu posso até abrir esse documento aqui. Não vou abrir não, porque para eu achar vai demorar. Mas ele tem exatamente aqui esses tópicos, né? Metodologia, cronograma, responsáveis, próximos passos, quem é a empresa. E aí ele gerou aqui a apresentação, né? E mesmo que a gente fosse adaptar esse estilo da apresentação, a gente ainda tem aqui, né, os tópicos, a apresentação organizada em tópicos. E aí, por fim, para terminar aqui dessa parte do PowerPoint, eu vou falar, a gente fez tudo, né, criando um slide, a apresentação inteira, mas eu também posso criar um slide. Então, eu posso pedir para o Copilot vir aqui e criar um novo slide sobre a Ivory, novamente, com base lá no site da Ivory. Então, eles vão criar aqui esse slide pegando as informações que estão no site da Ivory. Então, ele está gerando aqui. Mas eu falo assim, né? É isso que consegue fazer, mas é porque muito do que a gente pode fazer aqui também a gente consegue fazer lá no Word. Então, ele gerou aqui, né, o slide sobre a Ivory, criou até em inglês aqui, né? Fez de forma bem resumida, né? Como eu não expliquei exatamente o que é que eu queria saber sobre a Ivory. Mas, além disso, a gente pode fazer perguntas sobre a apresentação, pedir para ele resumir a apresentação, pesquisar por conteúdos na web. Então, aquelas coisas que eu mostrei que ele consegue fazer no Word em relação ao documento, ele também consegue fazer aqui no Copilot. E essas duas ferramentas, né, elas conseguem trabalhar juntas, mas agora a gente vai para o Excel, que também eu acho que é um bem interessante também, muita coisa a gente consegue fazer. Então, o nosso exemplo aqui, só para a gente entender o que seriam esses dados, foram dados fictícios que eu criei, ainda nesse cenário de pesquisa de satisfação com clientes. Então, eu tenho aqui, né, a pesquisa, a resposta que fizeram, qual o gênero da pessoa que respondeu, a idade, a nota que ele deu para algumas partes do serviço, né, o prazo de entrega, o pós-venda, a facilidade de compra, e aí também algumas informações, né, qual foi o tipo de produto que foi comprado, qual foi o método de compra. E o que é que a gente consegue fazer com o Copilot? Então, eu vou abrir aqui esse símbolo do Copilot, que funciona também nessa forma de chat. E eu posso, novamente, ser bem básica e só pedir para o Copilot aqui no Excel gerar um insight. E aí ele vai analisar esses dados aqui e ele vai gerar de acordo com o que ele acha que vai ser interessante, né? Eu não especifiquei exatamente o que eu quero ver. Claro que é muito melhor especificar, mas se a gente está trabalhando, por exemplo, em um cenário onde a gente não conhece bem esses dados, isso pode ser útil para ajudar a gente a analisar esses dados. Então, ele criou aqui, então ele cria o gráfico, e aí ele dá a opção da gente adicionar esse gráfico. Tem até alguns aqui que eu já tinha gerado aqui embaixo, mas ele criou aqui esse gráfico, dá a opção da gente adicionar ele numa nova planilha. E aí ele ainda explica, né? O que é que essa análise mostra? Ela mostra que a nota de variedade de opções mais comum é 4. Então, a maioria das pessoas deu a nota 4 para a categoria variedade de opções. E aí ele traz esse gráfico. Eu vou clicar aqui em adicionar.
e ele adiciona esse gráfico aqui. A gente consegue até copiar esse gráfico e adicionar numa apresentação de uma forma super rápida. Se a gente não tem nenhuma familiaridade com Excel, consegue criar muito fácil aqui. Mas, novamente, eu posso ser mais específica. Eu posso pedir para ele gerar um gráfico da média de nota de variedade de opções por tipo de produto comprado. Então, aqui eu quero ver, por tipo de produto comprado, eletrônicos, roupas, alimentos, qual é a média de nota de cada um. E aí, ele vai analisar o gráfico e aí vai fazer a mesma coisa, né? Vai gerar aquele gráfico e vai dar a opção da gente adicionar numa nova página. Então, aqui ele gerou o gráfico e aí ele ainda dá uma explicação no final. Ele está gerando aqui a explicação e ele diz, né? O gráfico gerado mostra a média da nota variedade de opções por cada tipo de produto comprado, com eletrônicos tendo a maior média de 4,13. Então, aqui ele dá a opção da gente adicionar novamente no novo gráfico, a gente consegue adicionar, consegue ver o que foi utilizado aqui, quais foram as colunas que foram utilizadas, e pode pegar esse gráfico e adicionar aí onde a gente quiser. Além disso, né, eu falei muito aqui da criação de gráficos no Excel, mas ele também consegue, por exemplo, acho que foi falado até lá durante a apresentação, ele consegue sugerir fórmulas, por exemplo. Então, eu posso vir aqui e pedir para ele adicionar uma nova coluna, que vai ser nota geral, e eu quero que seja a média de todas as notas. Vou pedir para ele gerar. Ele vai gerar aqui a nova coluna, vai mostrar para mim qual é a fórmula que foi utilizada, que vai ser utilizada, qual o resultado que vai ter, e vai perguntar se eu quero adicionar ou não. E aí, no Excel, ele sempre faz isso, ele nunca vai sair adicionando. Ele sempre mostra para a gente o que é que foi gerado, e aí pergunta se a gente quer adicionar ou não. Então, ele gerou aqui, né? Ele mostra para a gente qual foi a função, e ainda tem a opção da gente ver uma explicação, né? Se você não entende bem das fórmulas do Excel, tem uma explicação para você ver se realmente está certo. E aí, um exemplozinho, né, das primeiras, qual vai ser o valor. Então, eu clico aqui para adicionar a coluna, ele criou essa nova coluna e eu posso utilizar ela. Não só isso, eu também consigo formatar algumas coisas. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho ali que eu quero que uma nota boa é de 3,5 para cima. E aí eu posso pedir aqui, então, para o Copilot, para nessa coluna nota geral, colorir para vermelho todas as notas que sejam abaixo de 3,5. E aí eu vou poder ter essa visão das notas que estão em vermelho, que eu deveria ter notas melhores. E vocês podem perceber que sempre que eu peço alguma coisa, eu gosto de especificar o nome da coluna. Se você não especificar, pode ser que o Copilot entenda também. Mas quanto mais específico você for, menos chances dele cometer erros. Então, vou selecionar aqui aplicar. E aí vocês vão ver que ele vai automaticamente gerar aqui essas cores. De forma geral, é o que a gente consegue fazer aqui com o Excel, né? Vocês podem ver que tem muitas possibilidades. Aqui eu dei um exemplo nesse cenário de uma pesquisa de satisfação. Mas aqui a gente consegue pedir muita coisa para o Excel, para gerar fórmulas, para analisar os dados, para gerar gráficos. Então, a gente viu aqui, né, Word, PowerPoint, Excel e tudo que a gente consegue fazer com essas ferramentas. Agora eu vou indo para uma das ferramentas aí, acho que o Pedro até falou que era uma das favoritas deles, que é o Outlook e o Teams. E realmente a gente consegue fazer muita coisa com o Outlook e com o Teams. Então, e facilitar muito no dia a dia, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, que a gente tem essa thread aqui de e-mails. E aí tem aqui 4 e-mails, né? Isso é um cenário de 4 e-mails. Mas aí imagina que, sei lá, você entrou de férias, voltou e quando chega tem aquele monte de e-mail que você não sabe nem para onde vai, tem que ler um por um. O Copilot, ele dá a opção dele resumir o que foi falado nesses e-mails. Então, assim que você entra numa thread de e-mails, ele dá essa opção, você clica aqui, e aí ele vai analisar esses e-mails e procurar ali, ele até diz, né? Procurar pontos-chave, combinar as informações, para gerar para você um resumo dos itens. E uma coisa que eu acho muito legal é que ele não só gera o resumo, mas ele também diz de onde foi que ele obteve aquela informação. Então, ele diz aqui, ó, que eu pedi para a equipe discutir os próximos passos para o projeto. E aí, aqui no final, eu posso clicar e ele vai me levar aqui para o e-mail que eu pedi isso. Então, Pedro Maia programou o envio dos questionários. Eu clico aqui, ele me leva aqui para o e-mail onde isso foi feito. E aí a gente consegue, além de ter o resumo, consegue verificar, né? Porque o conteúdo gerado por IA, muitas vezes ele pode vir de forma incorreta. Então, aqui a gente sempre consegue verificar de onde foi que veio essa informação.
Além disso, aqui com o Copilot, a gente consegue responder o e-mail e aí ele consegue, assim como no Word, ajudar a gente. Então, vou pegar um exemplo aqui, né? Eu abri aqui para responder essa thread de e-mails e só para dar um contexto, é basicamente o mesmo cenário de uma pesquisa de satisfação com o cliente. Isso é só uma conversa, né? O Pedro está aqui programando o envio dos questionários, o Gabriel vai preparar um plano de análise detalhado, são só exemplos. E aí, o que é que a gente vai pedir aqui? Eu vou clicar nesse botão aqui de Copilot aqui em cima, e aí a gente tem essa opção, rascunho com Copilot. Cliquei nessa opção, e aí eu vou dizer para o Copilot o que é que eu desejo dizer nesse e-mail. Então, eu já preparei aqui, e eu quero dizer que eu confirmo o recebimento, e eu quero incentivar o time a continuar. Então, destaque os itens que ainda estão pendentes e peça atualizações. Pedir uma coisa bem básica. E aqui no Copilot, a gente consegue dizer o tom que eu quero, se eu quero ser mais direta, neutra, casual, formal, ou até tornar um poema. E consigo dizer um comprimento também. Então, supondo, eu quero aqui um texto longo e eu quero que ele seja mais formal. Então, eu vou pedir aqui para o Copilot gerar isso para mim. E aí, ele vai criar esse rascunho. E quando ele terminar, vai ser bem parecido com o que a gente tem lá no Word, lá nas outras ferramentas, né? Na verdade, lá no Word. Ele vai gerar essa caixinha aqui, onde a gente vai conseguir ver esse e-mail que foi gerado. Então, aqui ele trouxe, né? Prezado de Gabriel, Pedro e Samara, bem formal, como a gente tinha pedido, um e-mail longo, né? E aí ele trouxe aqui, né? Quais são os itens pendentes, como eu tinha pedido aqui. A gente consegue pedir para ele alterar alguma coisa nesse e-mail, ou a gente pode só manter. Que eu vou escolher manter, e aí a gente tem esse e-mail pronto. Agora, vamos supor que eu escrevi esse e-mail, né? Não foi o Copilot que escreveu, mas a gente consegue aqui com o Copilot também, ele chama até de Coaching by Copilot, consegue pedir para o Copilot analisar um e-mail que a gente escreveu. Então, eu estou querendo enviar esse e-mail, mas eu estou meio receosa. Será que ele tá no tom bom? Será que como é que as pessoas vão receber esse e-mail quando lerem? Será que ele está claro, está passando a informação correta? E aí, por exemplo, eu tinha pedido um e-mail bem informal. E aí o Copilot deu a sugestão, mantenha a formalidade leve. Então ele disse até, né? O e-mail é profissional, no entanto, é melhor ajustar o tom para ser um pouco mais acessível, para tornar a comunicação mais eficaz. E aí ele ainda dá algumas sugestões abaixo, né? Troque prezados por olá. Ele também fala aqui, né? Os sentimentos nessa parte de sentimentos do leitor, né? Mostre mais entusiasmo. Então, em vez de fiquei muito satisfeito, coloque fiquei muito feliz. E ainda traz a parte de clareza. Então, ele pede aqui, né? Verifica a estrutura e detalhes. Então, ele dá algumas sugestões. Separe os itens pendentes em uma lista numerada para facilitar a leitura. Dessa forma, a gente consegue aqui, além de pedir para o Copilot gerar um e-mail, a gente pode também escrever o nosso e-mail e só pedir para ele analisar, para ver como é que a pessoa que vai receber, né, vai entender esse texto. Isso aqui é o que a gente consegue fazer com o Copilot, né? É muito útil para a gente estar usando no dia a dia quando vai utilizar o e-mail. Mas uma coisa legal que a gente consegue fazer, eu vou abrir aqui a tela aqui do Teams, é que a gente consegue, o que é que a gente consegue fazer dentro do Teams. Então, eu vou mostrar aqui essa parte de chat. Então, aqui dentro do Teams, a gente consegue, por exemplo, a gente tem aqui um botão do Copilot. E aqui, a gente consegue pedir algumas coisas de cara para o Copilot. Então, ele dá até alguns exemplos. Então, por exemplo, eu posso pedir aqui quais são as novidades. Então, de acordo com os e-mails que eu recebi, com chats, com os arquivos, quais são as novidades que a gente tem. E aí, eu posso pedir até para uma pessoa específica. Então, eu vou perguntar aqui quais são as novidades de Samara Freitas. Samara Freitas. Nesse caso sou eu, né? Só que eu estou em outra conta aqui para mostrar para vocês. Organizadas por e-mail, chats e arquivos. Então, eu vou perguntar isso aqui para o Copilot e ele vai me dar aqui uma resposta em relação a isso. E aí, ele gera aqui algumas informações. Então, segunda-feira à tarde, Samara Freitas compartilhou esse arquivo com você. Na mesma tarde, ela mencionou que as perguntas foram criadas em forma de slide. E aí, ela trouxe aqui, ele diz até os dias, né? Quando foi que eu falei de alguma coisa. E aí, ele traz os arquivos que eu acessei. E aí, ele consegue trazer muitas coisas. E aí, ele traz aqui também alguns prompts de exemplo. Então, por exemplo,
eu quero saber, vamos ver algum exemplo aqui. O que é que está no meu calendário amanhã de manhã? Nessa conta aqui não tem nada no calendário amanhã de manhã. Então, provavelmente ele vai só dizer que minha agenda está livre amanhã de manhã. Mas aqui no Teams é muito legal porque a gente consegue acessar informações de arquivos, de e-mails, dos chats e pedir informações. Então, eu posso perguntar, por exemplo, com base nos meus chats e e-mails, quais tarefas eu tenho pendentes. E aí eu consigo trazer aqui essas informações. Então, ele vai estar aqui procurando pelas tarefas que tem pendentes no Teams. Eu consigo também, além disso, pedir ajuda do Copilot para escrever. Então, aqui, ó, ele disse que atualmente não encontrou nenhuma tarefa específica nos meus chats ou e-mails, mas eu consigo também aqui, então eu vou abrir uma conversa aqui comigo, Samara Freitas, estou nessa conta aqui. E aí eu consigo escrever alguma coisa. Samara, você terminou a atividade do estudo satisfação do cliente, do estudo da pesquisa de satisfação do cliente? E aí eu posso vir aqui nesse lapisinho e pedir para o Copilot reescrever isso que eu falei. Então, ele vai, reescreveu. Basicamente, ele só melhorou um pouquinho aqui meu português. Eu posso pedir também para ele ajustar. Então, eu quero que seja um texto mais longo. Ele vai aqui gerar esse texto mais longo. Então, gerou até muitas linhas. Eu posso pedir também para que ele passe um tom mais casual. E ele vai gerar isso aqui para mim. E aí ele me dá as opções bem similar do com o que tem no Word e a gente consegue aqui trabalhar. Então, de forma geral, o que a gente viu aqui, né, do Copilot nessas ferramentas, a gente consegue usar eles para facilitar muito, né? O foco principal aqui, eu acho que é realmente a produtividade, né? O Copilot ajuda muito, a gente não precisa ficar pulando de ferramenta em ferramenta, indo aqui, indo para o ChatGPT e passando essas informações, pegando as informações que estão em algum site, estão em algum arquivo e passando para lá, a gente consegue fazer isso de forma fácil, na mesma ferramenta que a gente já utiliza no dia a dia para trabalhar. Então, se vocês quiserem complementar com alguma coisa. Eu só falei que, enquanto você fazia, eu tô lembrando da quantidade de vezes que eu chamava o pessoal para falar assim: pessoal, dá uma lida nesse e-mail aqui, que eu vou enviar Pois é. ele, olha se tá bom. E o Copilot ajuda a gente bastante nisso. Mas, pessoal, a gente já está caminhando para o final. Então, agora eu vou chamar vocês para participar do quiz que a gente vai fazer. Então, basicamente, o que vocês precisam é acessar esse QR Code. Aí vai abrir uma telazinha de tipo um login, que vocês vão colocar nome e sobrenome. Aí vão aparecer 5 perguntinhas para vocês responderem. E é o seguinte: são duas métricas para ver quem sai melhor no quiz. Velocidade e respostas acertadas. Então, assim, não adianta só saber a resposta, não. Tem que ser mais rápido. E o pessoal acabou de me avisar aqui que o primeiro colocado vai ganhar um mimo da Ivory aí. Então, o pessoal de gestão de pessoas vai entrar em contato. Eu já vou ler o QR Code aqui também. Infelizmente, eu não participo. Se eu ficar em primeiro, eu não ganho. Você também não, viu, Samara? Pois é, não ia ganhar zero. E vou dar um tempinho para todo mundo que está aí entrar, para a gente já começar. Ô, Gabriel, não falei seu nome não, mas você também não ganha não, viu? Tranquilo, tranquilo. Vou participar então, não. Então, é isso aí. Eu acho que a gente já pode começar. Vou iniciar o quiz. Vale pedir as respostas para o chat GPT, hein, pessoal? Tem que pensar mesmo. É, isso aí é verdade. Vamos lá. Todos apostos? A gente está agora com 4 participantes no quiz. Vamos guardar mais um pouquinho para o pessoal entrar. Se alguém tiver com alguma dificuldade, pessoal com problema, qualquer coisa do tipo, já que essa apresentação está num formato um pouco diferente, não está dando para vocês enviar o microfone, o chat está funcionando, podem enviar, tá? A gente pode iniciar, né?
Pode, já foi, a primeira pergunta já tá aí, eu já Ah, já até tá aí, né? respondi. Não abri. E aí eu acertei. Aí não vamos. Vamos para a segunda pergunta. Vamos. Vamos lá. Ó. E essa aí tava lá no comecinho da apresentação, hein, pessoal? Isso aí não tá difícil, não. E ó, uma mais focada no Excel. Isso aí também tá bem fácil. Só que viu a apresentação da Samara aí vai acertar, com certeza. E ó, parece que todo mundo acertou essa aqui, hein? Penúltima pergunta. Isso aí, agora vamos para a última pergunta. 5 de 5. Isso aí. Vamos esperar sair o resultado agora. Vamos ver quanto está sendo apurado o resultado aqui. Mas quem ficou em primeiro já sabe, hein? Ó, ô Gabriel, só me pediram para te perguntar aqui Ah, se. Porque no último Open Ivory, quem participou vai lembrar, viram que você prometeu que quem ganhasse ia ter o prazer de trabalhar com você na Ivory. Tá, pois é, tá, na terça-feira o brinde de hoje é esse também, é porque o pessoal não falou, não te passou aí para comunicar, mas o brinde vai ser trabalhar comigo na próxima terça de novo. Mas esse aqui vai estar lá, viu? O ganhador vai estar lá, quem ganhou foi o Hugo. Olha Então, só. parabéns aí, Hugo, por ter ganhado. O Thiago ficou logo em seguida, ó. Ficou em segundo também. E agora vou agradecer os senhores